Barreiras sanitárias na BR-116 e no aeroporto Glauber Rocha intensificam as ações de monitoramento da Covid-19. Enfermeira explica sobre o uso correto das máscaras e o protocolo de lavagem das mãos. As últimas informações dos casos de Covid-19 no estado da Bahia. Sexta-feira, 27 de março de 2020, o ESB Notícias começa agora. Olá, seja bem-vindo ao ESB Notícias desta sexta-feira, 27 de março. Aqui é informação, formação e conhecimento. A Defensoria Pública do Estado da Bahia informa que neste período de enfrentamento à Covid-19, o seu atendimento está restrito aos casos de urgência. O contato para atendimento está sendo feito apenas pelo Disque Defensoria, através do telefone 129. A ligação para o 129 é gratuita e agora pode ser feita também de todos os celulares e de todo o estado. O atendimento ao público neste período é das 9h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. A medida foi adotada para preservar a saúde dos assistidos, dos membros da instituição, defensores, servidores e estagiários, que estão trabalhando em regime remoto. A Portaria 350 de 2020 prevê que este regime especial será até o dia 30 de abril. O prazo pode ser prorrogado ou interrompido a qualquer momento. Barreiras sanitárias na BR-116 e no aeroporto Glauber Rocha intensificam as ações de monitoramento da Covid-19. Confira. Barreiras sanitárias foram instaladas para identificar e monitorar a entrada e saída de pessoas infectadas com o novo coronavírus e conter o avanço da doença em todo o Brasil. Aqui em Vitória da Conquista, 2 barreiras estão em funcionamento desde o dia 19 de março. Uma na BR-116, sentido Minas Gerais, e outra no aeroporto Glauber Rocha. A gente tem visto que lá na BR mesmo, muitos desses transportes que estão vindo, o pessoal sem nenhuma informação que está saindo dos seus estados, né? Muitos dos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, as pessoas sem conhecer, são uma população mais pobre, estão voltando para os seus interiores. A gente mede a temperatura, vê se tem algum outro sintoma, né, que corresponde ao coronavírus. As pessoas que têm febre ou algum outro sintoma sugestivo, a gente faz a coleta para o teste para ver se tem o coronavírus. E a gente também orienta as pessoas em relação à prevenção, né, ao isolamento social, né, todos os cuidados que tem que ter para evitar a disseminação do vírus. Nas abordagens, são verificados sintomas como tosse, coriza ou dificuldade para respirar, além da medição de temperatura e questionamentos quanto à movimentação, circulação e contatos nos últimos 14 dias. Então, a principal é a educativa mesmo, né? Que a gente para todos os ônibus, a gente já dá as orientações, a gente percebe que tem muita gente que ainda tem muita dúvida, então as pessoas gostam do que a gente está passando, né? E tiram as dúvidas que tem, então isso é muito importante. Mais de 30 profissionais estão trabalhando nas barreiras montadas aqui na BR-116 e no aeroporto Glauber Rocha. Se a pessoa monitorada tiver sinal de febre, ela preenche um questionário e é orientada a estar em isolamento social. Então, a gente realiza o teste para o Covid, né, para fazer a testagem, para ver se é positivo ou não. E a gente já faz a notificação, né, compulsória, encaminha para o município de destino, município de residência dessa pessoa, para que lá eles monitorem, né? A gente dá toda a instrução de fazer o isolamento social, né, de todos os cuidados que deve ter, e a gente encaminha essa notificação para o município de residência, para lá eles continuarem monitorando. As pessoas receberam de forma positiva a ação. É importante porque o índice, né, está muito forte, inclusive em São Paulo, a gente está vindo lá de São Paulo, e tem que ter, entendeu? Prevenção de todos, né? Os passageiros tem que usar máscara, álcool gel, né? E durante a viagem usar cinto. Não ficar muito perto um do outro, caso o carro tenha espaço. Eu que estou vindo principalmente de São Paulo, de uma área de risco, que já está tendo muitos casos confirmados e, se eu não me engano, acho que a capital já consta 20, 22 mortos, 40 mortos da capital paulista. E para nós que estamos indo para o interior da Bahia, uma cidade pequena, é sempre bom de estar informado e esse trabalho aqui é ótimo. O uso de máscaras virou rotina nessa pandemia. Mas saiba agora, melhor dizendo, quem realmente deve usar as máscaras
e o protocolo de higienização. Na reportagem de Gabriel Pires e Davi Santana. Nessa pandemia de coronavírus, já virou rotina os brasileiros irem às farmácias em busca de máscara. Embora seja importante para a proteção, essa enfermeira ressalta que a ação é desnecessária. Ela alerta que só devem usar máscaras profissionais de saúde ou pessoas que estejam infectadas. A máscara, gente, é um EPI, equipamento de proteção individual. Mas quem deve usar máscara são os profissionais de saúde, pessoas que cuidam de pessoas doentes, o doente, né, para ele não piorar o seu quadro, né, de saúde. Então, a gente tem que ter um cuidado, né? Não adianta nada uma pessoa saudável sair com a máscara e encontrar pessoas doentes desprotegidas. Então, na verdade, a máscara deve ser usada pelo doente e o doente não deve nem sair. Então, vamos ter critérios e só usar a máscara cirúrgica, essa máscara comum, até para não desabastecer o mercado, né, de compra e venda, porque a gente sabe que já está havendo um desabastecimento do mercado, deixando realmente para quem está, né, nos postos de saúde, nas clínicas e nos hospitais. A enfermeira demonstra o protocolo de lavagem de mãos, que deve ser feita preferencialmente até os cotovelos. Mas se você estiver na rua e não conseguir lavar as mãos, deve usar o álcool gel para higienização. A lavagem das mãos, ela é eficiente. Se você não tem lugar para lavar com água e sabão, use o álcool gel. Tá? Não é para a gente lavar as mãos e usar o álcool gel. O álcool gel ele tem um efeito até de 2 horas, né? Se você olhar lá no fabricante, então você tem que estar sempre repondo aquele álcool gel na sua mão, fazendo a desinfecção. Mas o correto é a gente estar sempre lavando a mão, ter cuidado no que a gente está manuseando, ter cuidado de não pegar essa mão e levar em mucosas, né, no nariz, nos olhos, no ouvido. Né? Então, ter bastante cuidado com esta mão, que é o maior veículo, né, transmissor, né, de vírus e bactérias, não só do corona, mas de tantos outros. E ao chegar em casa, também devemos manter um procedimento específico de higienização, principalmente se você for profissional de saúde. Se você teve contato com alguém doente, né, existem hoje várias normas da gente nos protegermos. Né? Chegar em casa, tirar os sapatos, né, tirar os alimentos daquelas sacolas que a gente, né, vem das compras, né, lavar os utensílios, né, manter os mesmos padrões de higiene que a gente já vem tendo, né, assim, vem ensinando as pessoas, mas agora com cuidado redobrado. No caso de você ter contato com uma pessoa de saúde, a gente que já trabalha em hospital, as normas que a gente já faz, chegar em casa, tirar a roupa para não ter contato, lavar, né, separadamente das outras roupas da casa. É importante seguir todas essas recomendações. A gente confere agora os últimos números divulgados sobre o coronavírus na Bahia e no Brasil. Beijinho na tela. Olha só, aqui na Bahia já foram confirmados 108 casos, nenhum morto, foram 1.082 casos descartados, 16 pessoas foram curadas, Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Camaçari, Canarana, Conceição do Jacuípe e Conde, cada uma dessas cidades tem um caso. Jequié também tem um caso, Ilhéus um caso, São Domingos um caso, Teixeira de Freitas também um caso. Feira de Santana, 9 casos, Itabuna, 2 casos, Juazeiro, 2 casos, Lauro de Freitas, 5 casos, Salvador, 63 casos, em Porto Seguro, 10 casos e também em Alagoinhas, 1 caso. Aqui em Vitória da Conquista, nós tivemos, já tem até o momento de hoje, 123 casos notificados, nenhum caso confirmado, 35 casos descartados, 36 casos aguardando resultado. Temos também 47 casos que aguardam coletas e 5 casos recusaram a coleta. No Brasil, foram 2.291 casos confirmados e 77 mortos. Agora vamos à previsão do tempo. Confira como é que fica o tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Não chove na capital do sudoeste baiano. As temperaturas variam entre 16 e 25 graus. Veja agora a previsão do tempo para outras cidades da região. O sol aparece entre nuvens em Caetanos. A mínima é de 20 graus e a máxima chega hoje a 30 graus. Em Itambé, céu nublado durante todo o dia. A cidade registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 29 graus. O dia segue ensolarado em Poções. A temperatura varia entre 19 e 27 graus.
E no próximo bloco você confere uma entrevista com o geriatra Rafael Correia. Ele conversa com a gente sobre os idosos, grupo de risco na pandemia da Covid-19. O intervalo é rápido e não saia daí. Já já a gente volta. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. O baiano é povo festeiro, mas logo bem cedo já pega o batente, segue no tapete na estrada da vida. Se vai de metrô também vai sorridente. O baiano é ouro, é fé, suor, se vira, inventa e sabe viver, pois tem um amigo, parceiro que sempre trabalha pra todo baiano crescer. O baiano é família, talento e graça, é força, é raça, sou eu, é você. Aqui é trabalho, é o governo do estado que segue ajudando o baiano a vencer. Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia pra frente, é o governo do estado, é o governo com G de gente. Aqui é trabalho, pai. Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia pra frente, é o governo do estado, é o governo com G de gente. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Estamos de volta com o SB Notícias e aqui com a gente o geriatra Rafael Correia. Considerado o grupo de risco mais vulnerável à infecção da Covid-19, a situação dos idosos tem sido alvo de muita preocupação para os especialistas. Rafael, seja bem-vindo. Por que os idosos eles são mais vulneráveis às infecções ligadas à Covid-19? Obrigado pela oportunidade. Olha, a gente coloca duas situações principais que ocorrem com o idoso e aumentam o risco de ter complicações pelo coronavírus. O primeiro motivo é o que a gente chama de imunossenescência, ou seja, com o envelhecimento, a capacidade do corpo se defender, que é o que a gente chama na medicina de sistema imune, ele vai ficando cada vez mais fraca, reduz. Então, quando a pessoa ela tem essa infecção pelo vírus, o vírus acaba sendo um pouco mais grave nesse tipo de paciente, o idoso. Outra situação que também acontece nos idosos é a questão de polimorbidades, ou seja, frequentemente os idosos eles têm mais doenças. Doenças do coração, doenças do rim, doenças do fígado, até mesmo diabetes, uma pressão alta, né, que é a hipertensão, são doenças que são mais comuns no paciente que é idoso. E aí, quando junta esses dois fatores, a quantidade de doenças e a idade relacionada com essa redução do sistema imune, aumenta o risco de complicações nessa idade. Agora, como proteger esses idosos? Olha, a proteção do idoso, ela vai muito da questão do papel de cada pessoa. Então, não adianta nada o idoso ele ficar em isolamento social dentro de casa, se ele continua recebendo visitas, se um filho que mora com ele, ou neto que mora com ele, continua saindo de casa, participando de eventos sociais, participando de aglomerações de pessoas, porque você acaba levando o vírus para casa e passando para o paciente idoso. Agora, fala pra gente um pouquinho, como criar uma rotina saudável para esse momento de isolamento social? Uma rotina especificamente para esses idosos. O que se orienta? Olha, não apenas para o idoso, mas para a população de uma forma geral, em relação à questão do isolamento social. O recomendável é sair de casa apenas se necessário. Então a gente tem que fazer algumas atividades dentro de casa para a gente conseguir passar o tempo. Existem algumas atividades físicas que a gente consegue fazer dentro de casa. Algumas orientações poderão ser pegas com um educador físico, ou então com um médico, ou então em alguns sites que sejam confiáveis de algumas atividades físicas que a gente pode fazer em casa. Além disso também a questão da alimentação. Então, mesmo com o isolamento social, é importante ter uma alimentação adequada, porque uma alimentação que não esteja adequada pode piorar e dificultar a proteção do organismo, né? Além disso, atividades dentro de casa, por exemplo. Então, muitas vezes o idoso ele não está sozinho, tem outras pessoas com ele. Então, conversar, uma reunião com a família que está ali dentro, assistir filmes, seriados,
livros, jogos, por exemplo, um dominó, um baralho dentro de casa, entendeu? Se for possível. Tem pacientes meus que gostam muito de fazer palavras cruzadas, então é um bom divertimento. Então, depende caso a caso. Outra coisa também que é importante para preservar a saúde mental é evitar de ficar sempre olhando notícias. Porque se a pessoa ela começa a ficar 24 horas por dia assistindo o jornal, entrando na internet, recebendo mensagens ali por redes sociais, a pessoa acaba entrando em pânico, pode entrar em depressão, em ansiedade. Agora, doutor, está se falando muito aí, desses últimos dias, sobre o isolamento vertical. Está se tentando mudar, tentando mostrar à sociedade de que o isolamento vertical, no momento que a gente vive, é o mais adequado. O senhor concorda com esse isolamento vertical? Quais as consequências se ele for empregado aqui no país? Olha, eu vou utilizar algumas palavras do ministro da Saúde. Ele falou dia desses que a gente está entrando no jogo que a gente já sabe o resultado. Então, assim, é um jogo que já está acontecendo lá na China, passou algum tempo, começou a acontecer no Irã, começou a acontecer na Coreia do Sul, passou algum tempo, começou a acontecer o mesmo jogo na Itália, França, Espanha, já está acontecendo também nos Estados Unidos. Então, são realidades diferentes, mas a realidade brasileira é uma realidade que é semelhante a desses outros países. Então, quando a gente vai ver países que são bem desenvolvidos, como a Espanha, a Itália, a França, são países que estão praticamente em colapso do seu sistema de saúde. Fala-se muito na mídia de uma coisa chamada de achatar a curva. O que é isso? A população brasileira, de uma forma geral, ela está susceptível ao vírus. Sim. Pois a boa parte da população não tem uma vacina, porque ainda não existe, ou então ainda não foi infectada. Os casos graves são minoria, mas vão acontecer? Vão acontecer. Agora, uma coisa é eu ter, por exemplo, 50 casos graves que eu preciso de leito de CTI em 2, 3 dias. Outra coisa é eu ter os mesmos 50 casos graves que vão precisar de leitos em CTI ao longo de 2, 3 meses. Até mesmo porque o paciente que tem a infecção pelo coronavírus e ele precisa ir para a UTI, não é um paciente que vai ficar 1, 2 dias e sair da UTI. Então, se eu tiver num determinado hospital da cidade 10 leitos de UTI, e esses 10 leitos de UTI, eles foram ocupados ao mesmo tempo, vai ficar ali mais ou menos 2, 3 semanas, mais ou menos, ali com o leito ocupado. Se a pessoa continuar viva, se ela não tiver uma cura, entendeu? Então, aquelas pessoas que vão adoecer e de uma vez só, elas vão precisar de um leito de UTI, não vão ter acesso e, com isso, aumenta o risco de falecer. Eu chamo a atenção novamente que não é só o idoso que pode morrer pela doença. Não é só a pessoa que tem outras doenças que pode morrer pela doença. Até mesmo em crianças, que a doença é rara, a criança ela pode ser acometida, ela também pode vir a falecer. Entende? Pode continuar. Não, doutor, pode continuar. Então tudo bem. Outra questão também em relação a essa questão de isolamento social são as recomendações de ficar em casa e sair apenas se necessário. Então, eu preciso ir ao mercado para fazer compras. Eu preciso ir na farmácia para comprar algum remédio. Procurar apenas o médico, apenas se realmente necessário. Então, digamos que a pessoa esteja com febre ou tosse, chiado no peito, catarro no nariz, o nariz escorrendo. Esses são sintomas que levam a pessoa a ter a necessidade de ficar em casa por 15 dias, tanto ela quanto as familiares que moram com ela. Inclusive, o Ministério da Saúde colocou que essas pessoas elas têm direito a um atestado médico, tanto para ela quanto para as pessoas que estão ao redor dela, mesmo que sem sintomas. E para procurar o hospital apenas se tiver falta de ar, dificuldade para respirar, o que a gente chama na medicina de dispneia. Porque pode acontecer da pessoa ela ter um resfriado comum, sem nenhum outro sintoma, ir para o hospital e lá acabar pegando o vírus, porque alguma outra pessoa vai estar lá com o coronavírus, entendeu? Se a pessoa com sintomas ela sair na rua, obrigatoriamente ela tem que utilizar máscara. Quem deve utilizar máscaras? A pessoa que tem sintomas, para impedir que ela passe para outras pessoas,
a pessoa que mora, que cuida de uma pessoa que tem sintomas comprovados pela questão do coronavírus, ou então o profissional da saúde, pois o profissional da saúde ele lida com diversas pessoas durante um dia e pode acontecer dele se infectar e acabar infectando outras pessoas, mesmo que assintomático. É importante a gente evitar de levar a um desabastecimento da sociedade. Importante isso, então, doutor. Várias pessoas fazem o que a gente chama de comportamento de rebanho, ou seja, vê uma pessoa comprando 20 rolos de papel higiênico de uma vez só, a segunda pessoa vai lá e compra, a terceira compra, isso leva a um desabastecimento, entendeu? A mesma coisa em relação à máscara, pode ser que você fez um estoque de máscaras em casa, sendo que você está utilizando sem ter a necessidade, e aquela pessoa que tem sintomas, ela está sem a máscara. Então pode acontecer de você se infectar, porque não basta só a máscara para se proteger. Tem que lavar as mãos, como já foi colocado hoje no jornal, frequentemente. Pois é, doutor. Pena que nosso tempo é curto, mas deu para o senhor passar para os nossos telespectadores essas recomendações. Para a gente finalizar, quando é que o idoso tem que ir até o geriatra? E deixa um recadinho para os idosos que estão querendo sair, não estão conseguindo conviver com esse isolamento social, isolamento que é necessário. Olha, toda consulta médica que for eletiva, ou seja, não grave, não urgente, é preferível que fique em casa. Se tiver um medicamento que já faz uso crônico há muito tempo, é preferível que apenas renove essa receita, se possível, para postergar um pouco, 1, 2 meses. Se puder adiar uma cirurgia que for fazer, adie 1, 2 meses. É importante também ter uma fonte segura de buscar informações. Então, a questão aqui da TVE, né, a UESB, tomar cuidado com alguns sites, algumas fontes de pesquisa. Eu mesmo costumo entrar em contato com os meus pacientes pelas redes sociais. Eu tenho um canal no Instagram chamado @dr.rafaelcorreia e lá eu costumo compartilhar e tirar dúvidas. Porque, assim, o que eu estou sentindo muito é que as pessoas estão entrando em pânico. Isso por uma desinformação, por as chamadas fake news. Sim. Ok, doutor, muito obrigado, que agradeço. Até a próxima, tá bom? Até a próxima. Olha só, a disseminação do coronavírus pelo país mudou o cenário urbano de Vitória da Conquista. E o setor cultural teve que suspender suas atividades como medida preventiva. Veja na reportagem de Luiz Pedro Passos. Teatros, cinemas e bares fechados. Eventos culturais cancelados. A disseminação do coronavírus pelo país mudou o cenário urbano de Conquista. Mesmo que a cidade ainda não tenha registrado casos de contaminação, medidas preventivas têm sido adotadas e, por isso, o setor cultural teve que suspender suas atividades. Eu penso que essas medidas restritivas que foram adotadas tanto pelo governo do estado da Bahia quanto pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista são extremamente oportunas. É claro que isso afeta decisivamente o campo da cultura, é claro que isso afeta o nosso centro cultural e todos aqueles outros espaços que trabalham com artes e espetáculos, mas neste momento tão delicado da história mundial, é preciso sim que a gente comece a tomar medidas restritivas e extremamente cautelosas para que a gente possa conter o avanço da escalada desse vírus, desse novo coronavírus. E é preciso também que a gente se conscientize das nossas práticas de higienização e, claro, de circulação. Então é melhor a gente tomar essas medidas agora do que a gente ter de tomar medidas muito mais drásticas do que outros países estão vivendo, a exemplo da Itália. É claro que isso afeta definitivamente o campo da cultura, que é um campo que realmente sofre economicamente e tem sofrido nos últimos anos, sobretudo com a retirada de importantes investimentos do governo federal, sobretudo, mas é um momento que a gente tem de fazer estes pequenos sacrifícios para salvaguardar a nós próprios, as nossas famílias e, é claro, o próprio conjunto da sociedade. Eu penso que essas medidas de restrição elas são extremamente pertinentes. No dia 15 de março, a Prefeitura de Conquista publicou um decreto com medidas de prevenção ao novo coronavírus. Desta vez, obrigando a cinemas, teatros e demais espetáculos a suspenderem as suas atividades por 15 dias corridos. Neste domingo, um novo decreto foi assinado pelo prefeito, suspendendo temporariamente ao atendimento ao público em todo o comércio e em locais de prestação de serviço. Antes do decreto, alguns bares, a fim de não serem totalmente prejudicados, tomaram algumas medidas de precaução.
Como todo mundo, eu estou sofrendo também as consequências dessa pandemia, né? Coronavírus. E em especial para a gente que é do setor de entretenimento, né? Bares, restaurantes, shows, fica bem complicado, porque as pessoas vão ficar em casa e tem que ficar em casa mesmo. Eu sou a favor do isolamento, acho que é importante, apesar da gente ter tomado essas medidas de precaução aqui, afastando as mesas, a gente deu um distanciamento grande entre as mesas, disponibilizar álcool em gel. Sempre quando chega algum cliente, a gente pede para que ele vá lavar as mãos, mas esses dias que nós abrimos foi vazio, né? E não tinha que ser de outra... Eu não esperava que fosse diferente. A nossa alternativa aqui vai ser o delivery, que já era uma prática que a gente tinha aqui, já era um serviço que a gente disponibilizava e que a gente vai voltar a disponibilizar. O mais é esperar, contar com o bom senso do governo também, das pessoas, aquela história, né? Priorize o menor, o microempresário, o pequeno mercado e esperar que isso tudo passe, né? Então vamos lá, vamos torcer e boa sorte para todo mundo. Antes mesmo de medidas mais duras serem adotadas em Conquista, o show do Grupo Titãs foi adiado para uma nova data a ser informada. Bom, em relação aos eventos culturais, esses foram os primeiros a sofrer, né, o baque do coronavírus. Vários eventos cancelados ou adiados. Aqui em Vitória da Conquista mesmo eu tive que adiar o show do Titãs. Isso gera uma preocupação e prejuízos, né, para todo mundo. Saiu uma medida provisória do Ministério do Turismo garantindo para esses eventos que foram adiados por conta do corona que eles não precisam devolver os ingressos. Então eles têm uns prazos de 12 meses para que sejam executados os eventos sem a necessidade de devolução imediata. Isso deu um alívio, né, para a gente que faz eventos. É um momento que a gente tem de fazer estes pequenos sacrifícios para salvaguardar a nós próprios, as nossas famílias e, é claro, o próprio conjunto da sociedade. Eu penso que essas medidas de restrição elas são extremamente pertinentes, necessárias. Claro, tem um custo disso, mas é melhor a gente arcar com estes pequenos custos do que um custo em larga escala de perder muitas vidas após uma situação de negligência. Necessárias para que logo mais a gente se encontre por aí para cantar, dançar e festejar. Essa reportagem foi feita no início da semana, mas outros decretos já foram publicados e na próxima semana poderá haver algumas mudanças. A psicóloga e professora da UESB, Monalisa Barros, enviou mais um vídeo para a gente... Deixa eu corrigir. A professora e psicóloga Monalisa Barros enviou mais um vídeo para a gente, direto de Portugal, onde ela fala sobre a importância do isolamento social. Acompanhe. Olá, encontrei hoje umas recomendações que me parecem muito apropriadas para muita gente aí no Brasil que fica discutindo se deve ou não fazer a restrição e o isolamento social. Isso faz com que as pessoas tenham em suas casas pessoas que se expõem mais. E isso pode levar a um certo estresse. Hoje recebi, por exemplo, uma mensagem de uma gestante cuja sogra tem ido visitá-la com frequência e tem passado o dia batendo perna nos supermercados. E ela tem 2 crianças pequenas e está grávida e está com muito receio dessa possibilidade de contaminação da sogra poder trazer o vírus para dentro da casa dela, apesar de ter uma relação muito boa com a sogra. Então, eu encontrei algumas dicas que eu acho que são muito pertinentes para esse momento, né? Se na sua casa, se no ambiente que você vive, uma das pessoas tem que se expor, seja porque tem que sair para trabalhar, seja porque não está acreditando no isolamento, algumas dicas são dormir em camas separadas, usar banheiros diferentes e desinfetá-los com água sanitária com frequência, não partilhar toalhas, roupas de cama, copo, talheres, limpar e desinfetar as superfícies de maior contato, como interruptores, controles remotos, mesas, cadeiras, maçanetas de porta, o que as pessoas normalmente, maçanetas de armário, de cozinha, lavar roupa de cama, lençóis, toalhas com maior frequência, manter a distância,
2 metros de distância, de preferência dormir em quartos separados, não só basta a cama separada, mas quartos separados, ventilar de forma regular a casa, abrir as janelas, de poder deixar entrar o sol, melhor. Se alguém tiver febre superior a 38 graus e dificuldade para respirar, procurar imediatamente um atendimento médico, que eu acredito que aí no Brasil seja o pronto-socorro, né? Se já está com febre e com dificuldade para respirar. E aqui, o que se diz é que se interromper a quarentena dos 14 dias, cada saída é um recomeço. Imagino que isso fique muito mais complicado para quem efetivamente precisa sair para trabalhar ou quem tem um familiar que está desobedecendo a orientação das equipes de saúde de se manter isolado. Foram essas as dicas de hoje. Quando atraímos boas vibrações e equilíbrio, a vida tende a fluir de maneira mais positiva e melhor. Mas afinal, como manter o otimismo no meio da rotina e das adversidades naturais que acontecem? É simples, basta sermos empatia e cuidado. Essa quarentena é uma ótima oportunidade para mudanças de comportamento, que vão trazer mais positividade para a sua vida, maturidade, crescimento como pessoa, amor ao próximo e paz de espírito. Portanto, fique em casa por todos, pois estamos aqui e na rua por vocês. O ESB Notícias fica por aqui. Forte abraço a todos.